Oi, gente, eu decidi gravar esse vídeo para compartilhar uma experiência transformadora que eu tive em um festival que eu fui há poucos dias atrás, na casa de um guru. Eu não estava planejando, não foi algo super planejado, mas eu deixei o meu coração se abrir um pouco e eu fui guiada até chegar nesse festival. Como eu cheguei lá, eu vou explicar aqui nesse vídeo o que esse festival me trouxe e eu tô levando para minha vida e já transformou bastante nos últimos dias. Também quem que é o guru, como que eu conheci ele, como que eu cheguei até lá, tá? Então eu tô gravando esse vídeo porque eu queria compartilhar essa experiência, porque eu criei esse canal justamente para compartilhar ferramentas que eu tenho conhecimento, que eu utilizo na minha vida e para outras pessoas, conhecimentos, questionamentos, pensamentos e experiências, né, nessa minha jornada espiritual que eu comecei e que a vida me levou para ela, para que ela começasse a fazer sentido, porque ultimamente a gente vive muito sem sentido e no inconsciente. Quando a gente começa a ter consciência disso, aquele vazio sobe e então começa a vir a nossa jornada de procurar e entender tudo isso para se conectar cada vez mais com a nossa essência. Então seja muito bem-vindo. E antes de tudo, eu queria explicar, né, um pouco quem é o guru, que seria o Guruji, né? Quem é ele? O que ele faz, né? Quem é? Então, o Guruji, isso eu tô falando do meu conhecimento, da experiência que eu tive, né? E um pouco que eu sei sobre ele, porque eu ainda também tô tentando entender quem é esse ser, essa consciência. Mas eu quero explicar um pouquinho aqui para quem não conhece o Guruji e para saber quem é e de quem que eu tô falando. Eu vejo ele como uma consciência, porque nós todos somos consciência, que atingiu um nível muito elevado, talvez até um nível da consciência crística, que entendeu que ele é o todo e o todo é ele. Então ele está conectado com isso já. Ele é o todo e o todo é ele. Então eu vejo ele como essa consciência. E ele está aqui nesse planeta, nesse momento planetário, em forma física, para passar a mensagem dele, que é a mensagem do amor. Então eu vejo ele como um missionário que veio passar a mensagem do amor. E justamente ele está nessa forma física, não porque ele precisaria estar, mas porque nós precisamos que ele esteja nessa forma física para que nós possamos entender o que ele veio passar, né? Porque a nossa mente ainda tem muito apego com o material e a matéria muitas vezes passa mais credibilidade do que algo invisível. Por isso que eu entendo que ele está hoje aqui, nesse momento planetário, de forma física, para passar a mensagem dele do amor, para que cada vez mais se espalhe pelo planeta. Então esse é o Guruji. E todo ano ele faz um festival, né, para comemorar também a cultura da Índia, né, fazer todas as celebrações e também passar essa mensagem para mais pessoas. Ele faz na casa dele, que se chama Asharam, que é, na verdade, o templo dele, onde ele compartilha todo o conhecimento dele, né? Existem as pessoas que moram lá, que fazem aquele lugar, né, viver, que mergulharam mesmo, né, de coração e alma e vivem diariamente toda essa mensagem e todo esse sentimento e energia que ele veio passar aqui nesse planeta. Como que eu conheci o Guruji? Como que eu fui parar nesse festival? Eu vou começar lá em 2023, mas a história é rápida, tá, gente? Que eu peguei um voo que ele estava no mesmo voo que eu. Né? Naquela época, em 2023, foi bem um momento que fazia um tempo que eu não via minha família, então eu peguei um voo para ir visitar eles e eu não estava muito legal. Foi quando o meu espírito estava me mandando mensagens de que eu precisava mudar a forma de viver e começar a mergulhar mais no coração e no sentimento e me conectar mais com a jornada, essa jornada que agora eu estou vivendo cada dia a mais. Mas o meu espírito já estava mandando mensagens e eu ainda
estava inconsciente disso, tá? E eu peguei um voo com ele, e nesse voo, do meu lado, sentaram dois monges dele que acompanham ele, que passam a mensagem dele, que passam conhecimento para mais pessoas, né? Que estão sempre com ele, que vivem com ele. E já me causou uma curiosidade naquele momento, já me intrigou ali. Mas ele não estava ali próximo de mim, sentado no voo. Quando o momento de pegar as malas, aí sim que eu vi o Guruji, né? Que eu senti aquela energia mais próxima de mim, porque ele estava bem pertinho do meu lado, enquanto eu estava esperando minha mala, e eu vi aquela felicidade, aquela festa toda, né? Eu senti aquilo e eu senti muita vontade de ir falar com ele e perguntar quem ele era, né? Quem eram eles, né? Eu queria perguntar, eu senti realmente muita vontade, mas eu não fui por questão de que eu achei que seria desrespeitoso, que eu iria desrespeitar, não sabia, né? Assim, pô, como que eu vou perguntar, né? Só porque para mim me intrigou, eu vou perguntar quem eles são, né? Por que eu vou fazer essa pergunta? Tá bom. Depois do portão de desembarque, eu ainda estava esperando minha mala, eu só ouvi, assim, muita festa e muita gente feliz. E logo depois eu saí do portão de desembarque também, né? Então eu vi todas aquelas pessoas esperando por ele, super felizes e super encantadas de ver ele, né? Aquela alegria, aquela cor. E inconscientemente eu recebi aquela energia daquelas pessoas também. Olhei, fiquei intrigada, mas segui meu rumo, né? E então, tudo bem, fiquei, né? Compartilhei com meu marido, falei que eu achei, né, muito interessante e tal, mas que passou, não fui mais a fundo, passou, só ficou como uma curiosidade, mas ficou no meu inconsciente ali reverberando muito tempo. Tá, mas então, como que foi mesmo o festival? O que a gente aprendeu lá, né? Que é por isso que eu fiz esse vídeo também, né? O que nós aprendemos de lá, como que foi esse festival, como que foi conhecer tudo isso. Antes mesmo de a gente chegar, né, fisicamente no festival, a gente estava a caminho e para chegar no local precisava ir pegar um ônibus. Não sei porquê, na minha cabeça eu não precisaria sacar dinheiro em espécie, porque hoje em dia tudo é em cartão e não via a necessidade de ter dinheiro em espécie. Mas eu estava errada. Tinha necessidade de ter dinheiro em espécie, porque para pegar esse ônibus tinha que ser em dinheiro, tá? E esse ônibus ele só vinha de 2 em 2 horas, 3 em 3 horas, e a gente queria chegar no lugar já era no meio da tarde. Se a gente não pegasse aquele ônibus, ia ser só à noite. Quando a gente estava esperando esse ônibus, a gente viu uma mulher, né, uma senhora, e na hora eu já linkei. Eu tenho certeza que essa pessoa está indo para o mesmo lugar que a gente. Mas tudo bem, ficou com isso. Quando o ônibus chegou, ela entrou antes. E na hora que nós fomos pagar, eles falaram que não tinha como pagar em cartão e não tinha como a gente pegar o ônibus. Ela olhou pra gente com um olhar muito, muito puro mesmo. Ela tinha um espírito muito, muito leve. E ela olhou assim: vocês estão indo pro festival do Guruji? Eu disse assim: a gente está indo para lá. Assim, então deixa que eu vou pagar para vocês. E daí lá durante a semana vocês me pagam um café. Ali já foi o nosso primeiro contato para essa transformação, antes ainda de chegar no local físico, né, do Guruji. E aí ela começou a compartilhar, a gente começou a conversar, né, contei a minha história, ela começou a contar, porque ela já segue o Guruji há muitos anos, né, ela realmente vive a verdade, aquela verdade ali dela, ela já está nessa jornada há muito tempo. E a gente começou a conversar e aquela energia boa, aquela energia legal. E quando chegamos no festival, por coincidência, os dois tinham alugado barraca para ficar e a barraca dela acabou ficando do lado da nossa.
E aí o festival todo, ficamos conversando e compartilhando, e era uma pessoa, ela é uma pessoa muito leve, né? Aquela pessoa de pegar, colocar num potinho e levar para casa, assim. Já é uma pessoa que a gente vai levar aí pro resto da vida, né? Mas já foi nosso primeiro contato antes de chegar lá. No primeiro dia, né, logo após que chegamos lá, né, no outro dia, então, primeiro dia, a gente estava meio perdido, assim, né? Era muitas informações que a gente não tinha conhecimento, então a gente estava se sentindo meio perdido. Aí a mente já veio, começou a dominar, já veio um julgamento, começamos a analisar demais. E aí foi aí que outra pessoa apareceu, uma outra mulher muito simpática, muito alegre, muito amorosa, muito legal, que a gente já se conectou na hora, né, também do Brasil. E ela começou a conversar com a gente. Eu acho que ela percebeu que a gente começou a entrar num estranhamento, que a gente estava meio perdido, né, com toda aquela informação, com tudo aquilo que estava acontecendo. E ela começou a conversar com a gente e a gente já se conectou ali na hora. E essa pessoa também, durante todo o festival, ela foi essencial, porque foi ela que começou a apresentar pra gente tudo o que estava acontecendo, apresentou pessoas, nos introduziu, compartilhamos muitas histórias. Ela é uma pessoa muito engraçada, né, muito legal. E eu acredito que se ela não tivesse aparecido naquele momento, talvez nós teríamos nos fechado para aquela experiência, tá? Talvez nós teríamos nos fechado. A nossa mente teria fechado o nosso coração para aquela experiência. Por quê? Eu não sei. Mas era isso que ela estava tentando fazer. E essa pessoa veio e quebrou totalmente tudo isso. E logo no segundo dia, a gente começou a sentir uma energia muito diferente, uma energia muito boa. Começamos a entender o que é tanto essa missão que o Guruji veio passar nesse planeta, que é o amor. Para nós, logo no segundo dia, a gente já começou a sentir esse amor, mas ela veio através das pessoas, não foi através das palestras, não foi através de palavras, não foi através de celebrações ou até de meditações. Esse amor veio através dessas pessoas, as pessoas que foram aparecendo durante a semana, elas que foram as peças essenciais para que nós entendêssemos essa missão tão bonita que o Guruji veio para passar nesse planeta. E essa é a nossa experiência, né? Que hoje eu consigo falar nesse vídeo porque eu consigo entender, mas naquele momento no festival eu estava aberta, né? Eu já tinha aberto meu coração, estava completamente presente e apenas no sentir e no coração mesmo. Nada eu fui pensando ou analisando completamente, tá? E por isso que hoje eu tô aqui gravando esse vídeo. Foi então que eu entendi, né? Que ele passa a mensagem, e quando nós estamos com o coração aberto, realmente, né, sem aquela devoção cega, porque até ele mesmo fala que não é para adorar, não é para ter uma devoção cega, é para escutar a mensagem dele ou sentir. E quando a gente está aberto com o coração, o amor chega de várias formas diferentes para cada um. Eu tenho certeza que se você está aqui assistindo esse vídeo, já teve experiência com o Guruji, já teve alguma experiência, vai ser completamente diferente da minha experiência, mas a mensagem é a mesma e o sentimento é a mesma. Então, se você está assistindo esse vídeo e teve essa experiência, compartilha aqui nos comentários, vamos conversar, vamos compartilhar isso que eu quero saber mais. E para quem ainda não teve, mas chegou nesse vídeo, talvez eu esteja sendo um instrumento para passar essa mensagem de amor que
essa consciência tão elevada veio nesse planeta para passar. Nesse festival, o que eu mais queria compartilhar era isso, que nós passamos muitos momentos maravilhosos e muitos momentos legais. Nós chegamos até lá, nesse local, nesse momento, nessa hora, né? Tudo muito, o universo calculou muito perfeito, mas porque nós estávamos conscientes depois. Isso foi depois de quase 2 anos de eu ter tido a primeira presença com o Guruji. E naquela época eu não estava consciente. Hoje já tenho mais consciência, tô nessa jornada, e foi isso que fez a gente chegar até lá, eu e o meu marido, com o coração aberto, sem expectativas, sem querer analisar tudo. Por um breve momento isso queria acontecer, mas foi quebrado. E eu tenho certeza que é a energia dessa consciência com essa missão tão linda e maravilhosa que fez essa mensagem entrar na nossa vida dessa forma. E já fez muitas transformações nesses últimos dias, a gente já conseguiu entender muita coisa que na nossa vida a gente faz e a gente leva, que pode ser transmutado e pode ser visto de outra perspectiva, os momentos bons e os momentos não tão bons. A gente consegue entender isso. E eu acho que isso é também a missão de um mestre, né? De um mestre espiritual. Porque muitas pessoas, com as suas carências, com seus problemas, elas depositam isso no mestre espiritual, né? Colocando ele como um salvador, que ele vai me salvar completamente, colocando a responsabilidade dela de escutar aquela mensagem e levar para si e entender tudo em cima dele, como que se ele tivesse que caminhar para cada um de nós. Mas um verdadeiro mestre, ele não caminha, ele mostra o caminho, mas quem vai andar por ele somos nós. E cada um, esse caminho chega de uma forma diferente, porque é a forma que vai fazer você, eu e as pessoas que estão aqui nesse planeta entender aquela mensagem. Essa foi a forma que chegou para mim. E eu ainda estou entendendo e eu ainda estou estudando, mas essa foi a forma que chegou para mim e para o meu marido, através de toda essa história e através das pessoas, né? Incrível isso, porque muitas vezes a gente acha que se isolar de todo mundo, se isolar das pessoas vai ser a forma de entender o que seria a jornada espiritual, mas pelo contrário, para mim foi justamente elas que vieram passar a mensagem do Guruji. Elas foram um instrumento para essa mensagem. E isso é muito maravilhoso, porque hoje, fazendo esse vídeo, eu consigo entender o quão grande essa consciência é e o quão grande é toda essa mensagem. E quando a gente está consciente, se eu talvez deixasse essa curiosidade para trás desde quando ele apareceu naquele voo, talvez eu não estaria aqui fazendo esse vídeo, mas eu acredito que uma hora isso ia acontecer. Essa foi a minha experiência no festival, né, que eu trouxe do festival, porque eu não gravei esse vídeo para falar, nossa, né, aconteceu esse tipo de celebração, aconteceu isso, essa palestra. Não, eu vim falar o que esse festival, como eu fui parar lá, quem criou esse festival, essa consciência elevada, qual o impacto que ela está tendo na minha vida e qual foi a experiência que eu tive no festival que se chama Just Love, do Guruji. Até queria perguntar, se você foi nesse festival, deixa um recado aqui, falando também o que aconteceu, como que foi esse festival, o que você trouxe dele para a sua vida. Que eu trouxe muitos questionamentos, muitas coisas, inclusive até aquele pensamento do inacreditável eu já mudei, né? Porque às vezes a gente recebe essas coincidências da vida e a gente ainda fala, nossa, é inacreditável. Como é inacreditável? Se esse vídeo só está sendo gravado porque eu fui levada até esse local por essa
energia fortíssima e agora eu estou aqui passando essa mensagem que talvez também seja um pedacinho da mensagem dele para alguém que não conhece ele e está conhecendo através do Waves of Healing desse vídeo. Isso é tudo muito maravilhoso, todas essas sincronicidades. E eu queria muito compartilhar para todos. E eu sei que esse vídeo vai chegar em quem realmente tem que chegar. E uma última reflexão é: só sinta, confia no seu coração, confia no seu sentimento, vai atrás desse sentimento, mesmo a mente querendo analisar, criar planos de viagem, criar um planinho, uma planilha, só vai e se abra para isso, porque o mestre espiritual é isso que ele faz a gente andar no caminho que ele te guiou. Vai de cada um, se vai seguir esse caminho, se vai seguir outro caminho, ou se quer pegar um atalho, mas depois pode ser que lá na frente esse atalho não seja tão maravilhoso assim quanto a gente pensa, tá? Então essa foi a minha experiência nesse festival, com o Guruji, com todas essas pessoas que eu vou carregar para minha vida. Agradeço todas elas por elas terem aparecido nesse momento e terem compartilhado tudo que elas compartilharam, às vezes com uma história, às vezes com uma risada, às vezes com um abraço, às vezes da maneira que elas poderiam nos oferecer, porque elas sim foram um instrumento desse mestre espiritual que também apareceu na minha vida, que até hoje eu ainda fico pensando, gente, se ele apareceu, por que eu não vou entender um pouco mais e visitar esse local e saber um pouco mais também de todas essas pessoas, toda essa felicidade que todos eles estavam sentindo quando ele chegou, né? Agradeço para quem ficou até aqui. Essa é só uma das minhas experiências que eu vivi e ainda vou viver nessa jornada, e eu quero compartilhar aqui nesse canal que foi criado justamente para isso, para compartilhar e chegar em cada uma das pessoas, para transformar a vida, que seja sutilmente, que seja muito grande, da forma que for, mas que tenha alguma transformação. Muito obrigada e vejo vocês no próximo compartilhamento e na próxima experiência. Também não esquece de compartilhar esse vídeo se você acha ou sente, não é nem acha, se sentir que alguém gostaria de assistir ele e conhecer sobre esse mestre espiritual, ou pelo menos a mensagem que ele tem passado e como isso transformou e está transformando a minha vida também. Muito obrigada, vejo vocês na próxima.